entrevista e nesse último bloco, o Carlos vai falar um pouco sobre as dúvidas frequentes com relação a imóveis. Carlos, e para a Polo ter todo esse sucesso que ela tem hoje, ela conta com uma grande equipe de colaboradores em diversas áreas. Gostaria que você falasse sobre cada um, né, cada setor que se desenvolve dentro da Polo. Bem, primeiro, grande sucesso. Eu sou um pouco, digamos assim, cauteloso com o grande sucesso. Eu acho que o sucesso a gente conquista a cada dia, né? Eu agradeço muito, né, o sucesso, mas é uma busca constante que a empresa tem que buscar. A nossa equipe hoje, nós estamos com aproximadamente 250 colaboradores, dentre eles alguns que trabalham direto na Polo, alguns terceirizados, que são poucos, eu acredito que uns 30 a 40 terceirizados. Na área administrativa, em torno de 15 a 20 funcionários que trabalham conosco aí na parte de departamento pessoal, comercial, logística, marketing, toda essa parte que envolve o back-office aí da empresa. Carlos, e aproveitando a sua presença aqui no nosso programa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que as pessoas devem levar em conta, vamos assim dizer, né, na aquisição de um terreno ou até mesmo de um imóvel. Ok. Eu colocaria essa parte como a aquisição de um imóvel. Eu gosto muito de falar sobre isso, que ela envolve dois aspectos que eu diria fundamentais para qualquer negociação imobiliária. Seja ela imóvel pronto, imóvel na planta, terreno, são dois aspectos fundamentais. O primeiro é a questão técnica. Se você vai adquirir um terreno, verificar a questão de topografia, né? Aonde que o terreno se localiza, as medidas, se ele está com as medidas de acordo, se ele tem todos esses aspectos levantados. A questão de imóvel na planta, se a construtora menciona o memorial descritivo, qual o tipo de acabamento que vai ser utilizado, tanto na parte interna quanto na parte externa do empreendimento, os detalhes, as fotos, as imagens, para que ela possa utilizar isso posteriormente. E se o imóvel está pronto, é mais fácil dela verificar. Questão de sol, posicionamento, janelas, umidade, né? Então, são todos esses aspectos que envolvem a questão técnica. E depois, o mais importante é a questão jurídica, né? Que é a questão para saber a questão de documentação do terreno, se já existe o loteamento, se já existe uma matrícula, se já está feito. Então, verifique no cartório a procedência, a questão da parte documental. A questão de imóvel na planta é muito importante a gente mencionar sobre a questão do registro de incorporação. Normalmente, as empresas que comercializam imóveis, elas obrigatoriamente, pela lei 4591, as empresas têm que colocar no cartório e executar o registro de incorporação. O que é? Nada mais é que a empresa formalizar, através de documentos no cartório, o que ela vai comercializar. E o imóvel pronto seria verificar realmente o andamento, né, os anteriores desses imóveis, da parte documental. Isso, às vezes, principalmente na parte de incorporação imobiliária, de registro de incorporação, se houver necessidade, procure um profissional especializado, tanto na parte técnica. Às vezes, quando você vai adquirir um terreno, é legal se você conhece um engenheiro ou chamar um profissional olha, eu vou começar a construir nesse terreno, quanto será que eu vou gastar em fundação, né? Quanto será que eu vou gastar, o tipo de construção que você quer fazer. Em resumo, é sempre interessante você ter um acompanhamento técnico, né? Seja ele jurídico, de alguém que pode te dar uma orientação, ou seja ele técnico. E no técnico, se você vai executar uma obra, é sempre interessante o engenheiro estar por perto. Desde a parte de projeto estrutural, que vai dimensionar vigas, fundações, pilares, durante a execução da obra, um acompanhamento, não diga todo dia, toda semana, mas acompanhamentos esporádicos durante a obra, para poder dar o suporte para a pessoa construir de uma maneira tranquila, né? Isso acaba também evitando problemas, né, de a pessoa ir fazendo assim somente por um pedreiro ou algum outro profissional que não dê esse respaldo técnico, né? E amanhã ou depois tem que vir a quebrar, fazer modificações, fazer adaptações, né? A gente vê um enorme, vamos dizer assim, um enorme número de pessoas que realmente encontram problemas nesse sentido. A gente orienta de ter um profissional, não que você tenha que contratar uma construtora para executar, mas se você vai executar, contrate um profissional para poder acompanhar, te dar esse respaldo,
Antigamente, talvez a gente tinha um número de profissionais melhores. Hoje, digamos assim, o nível de profissional na construção civil ele está um pouco escasso, né? A gente tem uma dificuldade de novos entrantes no mercado, novos pedreiros, novos carpinteiros. Então, isso desqualifica um pouco a mão de obra e dificulta a pessoa poder executar um serviço bem feito. Carlos, e falando um pouco sobre o mercado, como que está esse mercado imobiliário aqui na nossa região, né? E de uma forma geral no nosso país? Se a gente falar em mercado hoje, acho que mercado de maneira geral, se eu falar para você que o mercado está pujante, aquecido, a gente já esteve melhor, né? Já esteve bem melhor e talvez eu acho que tão cedo a gente não consiga voltar nesses níveis. Mas na questão política e econômica, eu acredito que talvez as coisas estão caminhando para uma melhora. A gente já passou talvez um período mais difícil, mais complicado. A gente tem percebido já logo depois da mudança do impeachment e já com a questão da troca do governo, a gente já percebeu um aumento da confiança, mas a gente sabe que o mercado ele vai voltar, né, de uma maneira mais gradual, né? E hoje, se a gente analisar nas capitais, o que a gente ainda percebe das principais construtoras é um número alto de estoques. No caso da Polo, a gente até estoques de imóvel a gente tem pouco, né? Então isso facilita para que a gente consiga lançar novos empreendimentos e colocar outros empreendimentos no mercado. Mas o mercado, eu acredito que ele vai melhorar, né? Ele já deu um sinal de melhora, mas no ritmo e da forma como que ele estava anteriormente, eu acredito pouco provável, porque tinha uma oferta de crédito muito grande. Exatamente. Né? Então isso potencializou o mercado, colocou muito dinheiro e talvez pode até ter colocado numa situação talvez de especulação, valores de terreno ou dos próprios imóveis subindo além do que era necessário. Então o que a gente percebe agora é de um caminhamento para um mercado saudável, é isso que a gente percebe agora. Mas e quais são as tendências que estão por vir aí com relação ao mercado imobiliário? Bem, a gente tem percebido, né, uma busca maior por empreendimentos, né, não muito grandes, empreendimentos que atendam aos clientes, mas de uma forma mais compacta. E empreendimentos mais inteligentes, né, com novas tecnologias, que a gente possa trazer para os empreendimentos a questão da sustentabilidade, que hoje em dia não é mais só uma questão de venda, é uma necessidade. Né? A questão do envolvimento em projetos sociais, que a Polo também tem trabalhado bastante nessa parte. Então, são diversas características que têm feito as empresas abrirem um pouco os olhos e buscar diferencial para poder colocar um produto atrativo no mercado. Carlos, eu gostaria de ficar aqui mais umas 5 horas falando sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante, é um assunto que realmente envolve a gente e a gente teria muitos assuntos aí para falar, com certeza. Então eu agradeço a sua participação, a gente está finalizando a nossa entrevista, mas antes eu gostaria que você deixasse os contatos, né? O site da Polo, os contatos telefônicos, para que o nosso telespectador possa entrar em contato com vocês. Legal. O site da Polo Engenharia é www.poloengenharia.com.br. Lá estão todos os produtos que a gente está lançando, inclusive os clientes acompanham a questão de obra lá. E o nosso telefone 3722-9087. Estamos aqui no princípio da Avenida João Pinheiro e eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com você. Foi muito bom, agradeço mesmo. Nós que agradecemos. Chegamos ao fim de mais um programa Atitude Empreender. Hoje podemos conhecer um pouco da história de Carlos Martins e da empresa Polo Engenharia. Obrigado pela sua companhia e audiência. Semana que vem estaremos de volta com mais um entrevistado contando a sua história de sucesso. Quem sabe, no próximo programa, seja você. Até semana que vem.